eu sou a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 33. Continuamos estudando sobre as operações com monômios. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a multiplicação de monômios. Então, na última aula a gente estudou a adição algébrica de monômios, né? Hoje nós vamos estudar a multiplicação de monômios, ok? Então, nosso objetivo vai ser calcular a multiplicação de monômios utilizando os conceitos já estudados, certo? Para a nossa aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha. Caderno e caneta para anotar as informações e lápis e borracha para resolver os exercícios depois, ok? Então, multiplicação de monômios. Para multiplicar dois ou mais monômios, nós vamos multiplicar os coeficientes entre si e nós vamos multiplicar as partes literais entre si. Então, aqui temos uma diferença. Na nossa adição algébrica, a gente só mexia com os coeficientes, né? Duas coisas importantes. Na adição algébrica, a gente só fazia a adição de monômios semelhantes. Aqui a gente não tem essa restrição. Eu posso multiplicar qualquer um dos monômios. Então, na adição, a gente só fazia ela com monômios semelhantes e a gente só mexia com os coeficientes. A nossa parte literal permanecia a mesma. Agora, aqui não. Aqui eu posso multiplicar qualquer monômio e eu vou multiplicar os dois, tanto os coeficientes quanto as partes literais. Eu só não vou misturar as duas coisas. Eu multiplico coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal, certo? Vamos ver aqui primeiro algumas observações, então. Podemos multiplicar monômios semelhantes e monômios não semelhantes, que foi o que a prof falou agorinha há pouco. Então, posso fazer os dois, posso multiplicar monômios semelhantes, claro, nada me impede. Mas eu também posso multiplicar monômios que não sejam semelhantes, ok? Segunda observação, a gente vai relembrar a seguinte propriedade muito importante da potenciação, que é multiplicação de potências de mesma base. O que acontece quando eu tenho multiplicação de duas potências de mesma base? Eu vou repetir a minha base e vou somar os meus expoentes, tá? Então, aqui nos monômios, quando eu for fazer uma multiplicação de duas variáveis, ali no caso, né, de duas variáveis, de duas partes literais que tenham a mesma variável, eu vou ter, no caso, uma multiplicação de duas potências de mesma base. E aí é nesse momento que eu vou aplicar essa propriedade. Então, na multiplicação de potências de mesma base, eu vou somar os meus expoentes, certo? Muito importante, somar os meus expoentes. Vamos ver um exemplo aqui. Número 1. Calcule a área da figura a seguir. Então, a nossa área aqui vai ser base vezes altura, né? Que é a área do retângulo. Base 7x, altura 3x, ou 3x vezes 7, tanto faz a ordem aqui. Eu vou ter, então, 7x vezes 3x, e aí eu vou multiplicar os meus dois coeficientes, 7 vezes 3, e vou multiplicar as minhas duas partes literais, x vezes x, ok? Isso vai me dar 7 vezes 3, 21, e x vezes x vai me dar x ao quadrado, certo? A resposta, então, vai ser 21x². É isso que eu vou fazer. Multiplicar coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal, certo? Nesse caso aqui, potências de mesma base, a base é x e o expoente é 1. 1 mais 1 me dá 2, por isso que eu tenho x², ok? Então, o monômio que representa a área desse retângulo é 21x². Tranquilo? É bem facinho, né, gente? Até, às vezes, parece um pouquinho mais fácil ainda do que a adição algébrica, né? Porque lá eu tinha que cuidar para ver se era semelhante ou não. Aqui não, aqui eu posso multiplicar tudo que eu quiser, certo? Número 2, calcule o volume da figura ao lado. Ali a gente tem um paralelepípedo ou um bloco retangular. Altura 3y, profundidade 2x, comprimento 6x. Como que eu calculo o volume? Volume basta eu multiplicar todas as minhas três dimensões. Então, eu vou ter que fazer 3y vezes 2x vezes 6x, que é o que eu fiz aqui. 6x vezes 2x vezes 3y. Tanto faz a ordem dos fatores, né?
multiplico os meus três coeficientes, 6 vezes 2 vezes 3, e eu multiplico as minhas três partes literais, x vezes y. 6 vezes 2 vezes 3 vai me dar 36. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3, 36. Ok? Aqui eu tenho um problema. Eu não tenho todas as minhas bases iguais. E agora como é que eu faço? Eu vou multiplicar normal. X vezes x, x ao quadrado, vezes y. O y continua repetindo lá no finalzinho, normalzinho, certo? Então, a minha resposta aqui vai ser 36x² y, certo? Então, o monômio que representa o volume desse paralelepípedo vai ser 36x² y, certo? Lembrem-se que esse y está multiplicando ali normalmente, por isso que ele continua ali na nossa resposta, ok? Vamos ver mais alguns exemplos, então, da resolução. A prof vai fazer aqui com vocês no quadro. Vamos lá. 3a ao quadrado, 3a ao quadrado vezes menos 2a na sétima. Então, aqui a regrinha de sinais continua sendo aplicada, tá, gente? Eu vou continuar aplicando a minha regra de sinais. No caso da regra de sinais aqui, é a regra da multiplicação. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Então, mais vezes menos vai me dar menos. 3 vezes 2 me dá 6. A ao quadrado vezes a na sétima, eu vou somar os expoentes. 2 mais 7 me dá 9. Certo? Então, é bem simples de se resolver, ok? Próximo exemplo. Esse aqui tem algumas frações aqui, na verdade é só uma. Então, esse aqui foi, o prof vai apagar. Vamos fazer o segundo exemplo aqui, então. 12x² y na quinta vezes xy ao cubo sobre 4. Então, lembrando, né? Ali tá mais explícito aqui. Quando eu não tenho nenhum número aqui, é 1, né? 1xy ao cubo. Então, é 12 vezes 1/4. Vou fazer aqui com vocês aqui embaixo, depois a gente só coloca a resposta final. 12 vezes 1/4, multiplicação de frações. De novo, gente, se vocês não lembram as operações com frações, a gente tem uma aula chamada operações com com racionais, perdão. Operações com números racionais. Nós temos uma aula de operações com números racionais sobre frações e outra sobre decimais. Então, vocês vão lá, procuram, podem assistir para tirar as dúvidas. Tem lá adição, subtração, multiplicação, divisão com números fracionários e com números decimais, ok? Aqui a prof faz um pouquinho mais direto, porque o foco não é esse, o foco é os nossos monômios, ok? Multiplicação aqui, 12 vezes 1, 12. Aqui seria 1, né? 1 vezes 4, 4. 12 divididos por 4, até onde eu saiba, é 3. Certo? Então, aqui vai dar 3, a minha multiplicação dos meus coeficientes. Agora, eu vou multiplicar minhas partes literais. Fugiu o nome. Minhas partes literais, certo? X ao quadrado vezes x. Somando os expoentes, eu tenho 2 mais 1. Eu tenho x ao cubo, então. Y na quinta vezes y ao cubo. Somo os expoentes. 5 mais 3 vai me dar 8. Então, vai me dar 3x ao cubo y elevado na oitava. Ok? Bem tranquilo, né? Multiplico os coeficientes e multiplico as partes literais. Certo? Vamos lá, tem mais exemplo para deixar vocês craques nesse assunto. Mais um exemplo aqui, então vamos resolver. 7ab vezes a ao quadrado vezes b sobre 5. Certo? A multiplicação aqui seria 7 vezes 1/5, que vai me dar 7/5, né? Não tem nada que eu possa simplificar aqui, os dois números são primos. A ao quadrado vezes a, eu somo os expoentes. 1 mais 2, 3. 7/5 a ao cubo, vezes... E aqui b vezes b vai dar b ao quadrado. 7 ao cubo, 7a ao cubo b quadrado, ok? Bem tranquilo.
Segundo exemplo, menos 7AB. Reparem que sempre que a gente trabalha com os números negativos, a gente utiliza o parênteses para não acontecer de a gente errar, né? Se eu esqueço o parênteses aqui, pode parecer que não é uma multiplicação, mas sim uma adição, né? Uma adição algébrica, no caso, estou diminuindo esse 4, mas não, eu estou multiplicando. Por isso que a gente utiliza os parênteses para tomar muito cuidado com isso, ok? 7 vezes 4 é 28, menos vezes menos, ou seja, sinais iguais, na multiplicação vai me dar mais 28. A vezes A ao quadrado, soma os expoentes, vai me dar A ao cubo. B, eu não tenho nenhum outro B aqui, então só repete. Y, eu também não tenho outro Y para multiplicar, só repete. E X, eu também não tenho outro X para multiplicar, só repete, ok? Então, eu vou utilizar a regra da potenciação ali, né, da potência de mesma base, quando eu tiver duas potências de mesma base. Se eu não tiver outro valor multiplicando, eu só vou repetir o que eu tenho ali, certo? O que eu já tinha, no caso. Mais um exemplo. 3 meios de xy vezes menos 2 sétimos de xy. Então, percebam, aqui a gente está trabalhando com monômios semelhantes. Não vai mudar nada na hora de resolver, certo, gente? Então, na multiplicação não interessa se eles são semelhantes ou não, eu resolvo sempre do mesmo jeito, ok? Essa multiplicação aqui vou fazer separadinha para vocês observarem. 3 meios vezes 2 sétimos. O sinal é negativo, no caso aqui do 2 sétimos, né? Resposta final vai ser negativa. Mais vezes menos dá menos. Aqui a gente sabe que eu posso simplificar, né? Esse 2 com esse. Por isso que a minha resposta vai dar 3 sétimos negativo. Vou escrever aqui em cima já. Menos 3 sétimos. X vezes x, x ao quadrado. Y vezes y, y ao quadrado. Cuidado, já vi muitos de vocês fazerem x vezes x igual a 2x. Não. Se eu estiver somando x mais x, eu vou ter 2x. Agora eu estou multiplicando. É a regrinha que a gente lembrou ali, a propriedade. Multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então, é x ao quadrado aqui, ok? Último exemplo, então. Olha só, esse daqui não tem nenhum coeficiente. Quando não tem nenhum coeficiente, que número que é, gente? É 1, né? 3 ao cubo m. Então, lembrem-se, se eu não tenho nenhum coeficiente, é 1. Não é 0. Nós já vimos isso. Se o meu coeficiente for 0, eu tenho o que a gente chama de monômio nulo. E o monômio nulo é 0 sozinho, ok? Então, 1 vezes 3. 3 ao cubo vezes a ao cubo. Somo os expoentes. 3 mais 3. 6, m vezes m, m ao quadrado. Então, essa é a resposta, 3a ao cubo m ao quadrado, certo? Não é difícil, né, gente? É até um pouquinho mais simples aí do que a adição algébrica, né, de monômios, bem facinho de fazer. Só tem que tomar cuidado com aquela regrinha ali da potenciação mesmo. Não esqueçam que vocês vão somar os expoentes, ok? E vocês vão multiplicar coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal, tranquilo? Na próxima aula a gente vai estudar sobre divisão de monômios. A gente já viu na última aula adição algébrica, né? Próxima é divisão de monômios, tá certo? Não esqueçam de revisar o conteúdo, assistir o vídeo novamente, caso seja necessário. Se vocês tiverem dúvida com as operações entre as frações que a prof trabalha aqui, a gente tem uma aula já sobre operações com números racionais. Essa aula está dividida em duas partes, uma parte trabalhando somente as frações e a outra somente os números decimais. Então, é lá que você vai tirar as suas dúvidas sobre esse conteúdo. Agora, se for sobre monômios, é só assistir essa aula de hoje novamente, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios, é muito importante que vocês façam. E eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula, tá certo?